Oi, gente, tudo bem? Gostaram do clima aqui de Natal? É só uma brincadeirinha, gente, para ficar um pouquinho diferente o cenário do vídeo, mas eu nem sei se eu vou conseguir gravar mais vídeos aqui nesse clima de Natal, porque estou gravando e minha mãe narcisista não está em casa. Então por isso que eu tô aproveitando e ficando perto da árvore de Natal. Mas é apenas um detalhe, tá? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês algo que vocês me perguntam bastante. Bruna, tem grupo no WhatsApp de apoio? Bruna, você tem um grupo que a gente possa conversar? Bruna, você sabe de algum grupo de WhatsApp para sobreviventes, para a gente conversar? E eu sempre respondo para vocês, gente, que eu não tenho mais um grupo, né, no WhatsApp para falar sobre esse assunto do narcisismo materno. E eu acabo respondendo para vocês que me perguntam o porquê eu não tenho mais. Mas como essa pergunta é bem frequente, então, como vocês sabem, eu gosto sempre de deixar um vídeo, né, registrado, porque aí fica mais fácil todo mundo ter acesso à resposta do porquê eu não tenho mais um grupo. Bom, para quem não sabia, eu tinha sim um grupo de WhatsApp de apoio às vítimas de narcisismo materno. E de certa forma, gente, narcisismo em geral, tá? Se o pai é narcisista, se a pessoa, né, convive com marido, esposa, enfim. Mas o foco principal sempre foi as vítimas de mães narcisistas, porque é o meu caso, vocês já sabem. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu comecei aqui na internet pelo Instagram, pela minha página do Instagram. Eu comecei a compartilhar lá, né, os meus relatos, tudo que eu passava, né, e ainda passo algumas coisas, para encontrar realmente essa comunidade de filhos e filhas sobreviventes de mães narcisistas que estariam passando pela mesma coisa, né? Ou tendo experiências diferentes, pra gente realmente trocar ideia, trocar experiências. E é assim até hoje, gente. É o que a gente faz lá, principalmente na página do Instagram. Muitas pessoas ficavam com receio de seguir a página e algum familiar descobrir, ou comentar na página alguma coisa, né? E alguém ver. E também, às vezes, a pessoa queria desabafar, né? Trocar uma ideia mesmo. E ali no Instagram não fica tão bom assim para conversar de verdade. Então, todos os sobreviventes praticamente começaram a me pedir: faz um grupo no WhatsApp, um grupo de apoio. E aí eu decidi fazer esse grupo no WhatsApp. Eu, gente, fiz mais ou menos um critério para o pessoal entrar. Infelizmente, gente, não é todo mundo que está no nosso meio que não é tóxico. Eu já cansei de falar para vocês que filhos e filhas de mães narcisistas também podem ser narcisistas ou extremamente tóxicos. Claro que nós que somos empatas não somos alecrins dourados. A gente também tem traços tóxicos, a gente também pode ter traços narcisistas, mas a diferença é que a gente não quer ter esses traços. Então a gente faz algo para mudar, para não ser uma má pessoa. A gente tem uma boa índole. Mas como eu disse, infelizmente muitos sobreviventes não são assim. Muitos sobreviventes são pessoas que são tóxicas, são pessoas que têm atitudes invalidadoras, são pessoas que às vezes são extremistas, agressivas, e elas estão em todo lugar. Só por ter a página do Instagram na época, eu já tinha tido contato com muitas pessoas tóxicas, tá? Muitas pessoas que se diziam ser filhos e filhas de mães narcisistas. E eu digo se diziam ser porque a gente nunca tem certeza, né, gente? As pessoas podem chegar falando que é um sobrevivente de mãe narcisista, uma vítima, e pode não ser verdade. Então,
Até que se prove ao contrário, a gente também nunca tem certeza. Claro que a gente acredita na pessoa, mas a gente tem uma cautela. E justamente por essa cautela e por já ter tido experiências ruins lá no Instagram mesmo, eu tive um cuidado, um certo cuidado para quem entrava nesse grupo do WhatsApp. Mas mesmo, gente, eu tendo todo cuidado, tá? Tentando fazer de tudo para não entrar pessoas tóxicas, etc. Não adiantou, gente. Entrou muita gente tóxica, agressiva, encrenqueira, tá? Gente que dava a louca lá no grupo, invalidando os sobreviventes quando queriam desabafar, né? Às vezes a pessoa contava ali uma situação, queria desabafar, pedia a nossa opinião, mas como o grupo tinha regras, gente, tinha lá as regras na descrição do grupo, e eu sempre passava as regras de novo, né, fixada, quando entrava um membro novo. Então as regras estavam ali para todo mundo ver o tempo todo. E claro, gente, que o mínimo que você tem que ter é respeito. Num grupo, em sociedade, o que seja, você precisa respeitar a outra pessoa. Por mais que você não concorde com a atitude da pessoa ou concorde com o que ela tá falando, você tem que saber medir as suas palavras para falar. Você tem que falar de uma forma mais amigável, principalmente nessa questão que a gente tá lidando com sobreviventes, a gente fica ferido, não fica? A gente tem situações em que a gente passa com a mãe narcisista que a gente fica muito mal. Então, às vezes a pessoa tá ali desabafando no grupo, é porque ela tá muito mal naquele momento, às vezes acabou de acontecer. Então a gente precisa ter muito mais empatia, porque a gente sabe do que aquela pessoa tá falando. A gente sabe a dor que ela passa também. E aí, infelizmente, virava um caos às vezes, tá? Para eu administrar, acabava que virava uma loucura, porque tinha gente mal educada, tinha gente extremamente grosseira e agressiva, né? Quando algum sobrevivente falava alguma coisa e a pessoa não sabia dar uma opinião, era uma opinião totalmente assim, ríspida. Às vezes a pessoa até falava coisas assim, sabe, que iam além, não xingando, mas já aconteceu da pessoa falar assim: nossa, você tá sendo muito idiota, tipo, acorda, sabe? Umas coisas assim. Cara, isso não tem um pingo de noção, falar assim com uma pessoa que você nem conhece, em um grupo, né, que pessoas estão ali dividindo problemas, né, dividindo uma coisa ruim que tem na vida. E não só isso, tá? Às vezes as pessoas também davam opinião, algumas pessoas davam opinião numa boa, assim, mas sempre tinha um ou outro que não entendia a opinião e achava que a pessoa estava invalidando. Sabe quando a pessoa já tá com o escudo pronto? Ela pede uma opinião, mas já está com o escudo. Infelizmente, nós, filhos e filhas de mães narcisistas, a gente tem sim essa característica de estar sempre na defensiva. Tanto que isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar na gente mesmo, em terapia, e prestar atenção, né, nos nossos atos. Porque a gente sempre tá na defensiva. E às vezes a pessoa realmente não falou por mal, não prestou às vezes atenção como ela falou, mas não falou de forma ríspida, e a gente já fica na defensiva, achando que a pessoa quis atacar e quis invalidar. De qualquer forma, quando essas situações aconteciam, eu tentava intermediar e resolver ali a situação com os membros, mas aí também o povo adora uma treta. Quando começa o fogo ali pegando, começa um monte de gente a falar junto, e uns concordando com um, outros concordando com o outro, sendo que não tinha que ninguém concordar com ninguém, tinha que, sabe, só se acalmar os ânimos, resolver. E sinceramente, gente, isso era muito estressante, porque eram às vezes todos os dias, várias vezes por dia. Claro que tinham as partes boas também, tá, gente? Não era só a parte ruim. Tinham as partes boas de conversa, de trocar ideia, de dicas do que fazer, né? Quem já tinha saído
da casa da mãe narcisista, então dava dicas de como fez para sair. Tinham essas partes boas, mas as partes ruins acabavam sobressaindo. E eu não conseguia dar conta das pessoas tóxicas que entravam, tá? Entraram algumas pessoas que eram extremamente tóxicas e outras eu tenho certeza que eram narcisistas, infiltradas, porque elas invalidavam de pouquinho em pouquinho cada pessoa, ou faziam aquele jogo, né, de triangulação ali dentro do grupo. E eu percebia, gente. Como eu falo pra vocês, eu estudo bastante para trazer conteúdo para vocês, então eu sei quando a pessoa tá invalidando, eu sei quando ela tá usando agressividade passiva, e isso acontecia muito no grupo. Minha saúde mental, gente, estava indo totalmente para o ralo quando eu tinha o grupo para administrar. Porque eu tentava trazer conhecimento, tentava trazer um conteúdo relevante. Eu ainda não tinha o canal aqui no YouTube, então eu colocava link de matérias, eu colocava assim vários artigos interessantes para o pessoal ler, né, sobre esse assunto, narcisismo, e também colocava conteúdos de cura, de libertação, que eu acho que é o mais importante que a gente precisa ter, né? A gente não pode querer só, como eu digo, ficar lambendo as nossas feridas. A gente precisa se curar, precisa deixar a ferida cicatrizar. E tinham muitas pessoas que infelizmente não queriam se curar. Elas só queriam ficar falando mal da mãe narcisista, falando um monte, eram extremamente negativas. Você não podia colocar nada positivo, que a pessoa já estava ali no maior mimimi, falando que a vida era uma droga e que não tinha jeito não. Então isso deixava as outras pessoas tristes também. E aí a vibe que era para ter num grupo de apoio não tinha, tá? Porque não virava um grupo de apoio. Eu tentava fazer um grupo de apoio, mas virava um grupo de lamentações. E lamentações sem solução, sabe? Sendo que eu sou a favor da gente ter o problema, ok, todo mundo tem problema na vida, mas vamos atrás da solução. Por mais difícil que seja a gente ter uma mãe narcisista, e a nossa solução é complicada. Mas tem solução, gente, senão não tinham tanta gente que tá liberta, tanta gente que tá bem hoje em dia, tanta gente que está curando os seus traumas. Tem muitos filhos e filhas de mães narcisistas que hoje em dia estão bem. Então, se eles conseguem, a gente também consegue. Mas a gente não pode focar só no ruim, não é mesmo? Então, infelizmente, sem eu conseguir ter controle, o grupo foi tomando um rumo em que eu não consegui controlar mais as brigas e a negatividade, e estava saindo totalmente fora do foco do grupo, que era um grupo de apoio, e consequentemente a minha saúde mental também indo pro ralo para poder organizar e administrar tudo isso. E aí, gente, eu tomei a difícil decisão de encerrar. E eu digo que foi uma difícil decisão porque tinham pessoas muito legais no grupo. Eu acredito que algumas delas me acompanham no Instagram e YouTube até hoje. Então eu sei quem são essas pessoas. E eu gostava muito de poder conversar com elas, ajudá-las de alguma forma. Elas também ajudavam os outros sobreviventes. Mas não foi o suficiente, né? Não tinha como eu controlar. Porque as pessoas que entravam se faziam tipo de boazinha e aí depois mostravam as garras lá no grupo. Então era meio complicado, gente, porque eu não queria ferrar a saúde mental de ninguém, entendeu? Então era difícil controlar. Aí eu decidi ficar só com o Instagram e todo o conteúdo que eu tinha, né, para passar para vocês, para ajudar, para falar o que eu tava fazendo para, né, enfim, me dar melhor nessa situação, morando com a minha mãe narcisista. Foi mais ou menos a partir daí que eu decidi abrir o canal no YouTube. Porque aí eu conseguiria falar, conseguiria, né, expor aqui a minha ideia. E vocês comentam aqui, né, deixam os comentários aqui no YouTube, lá na página do Instagram. E mesmo que apareçam, né, alguns invalidadores de plantão,
Aqui no YouTube e lá no Instagram eu consigo controlar muito melhor, porque tem controle, né, dos palavrões, tem controle de coisas agressivas, então eu consigo controlar melhor do que num grupo que acaba subindo um monte de mensagens uma atrás da outra. Vocês já me ouviram falando sobre isso, para tomarem cuidado com grupos de apoio na internet, tanto no Facebook quanto no WhatsApp. Eu sempre falo para vocês isso, tá? Tô sempre comentando, ou é num comentário, ou em algum vídeo, ou vocês falam comigo por DM e aí eu falo para vocês, tomem cuidado, porque, gente, infelizmente, os administradores dos grupos não têm controle total. Eles não conseguem ter controle total de quem entra. Entram muitos narcisistas nesses grupos e fica desenfreado, vai entrando as pessoas e ninguém sabe. E às vezes você põe uma opinião ali e a pessoa acaba com você, né? Comenta várias coisas. Já aconteceu comigo isso num grupo de Facebook que eu participava. Eu comentei alguma coisa, nem me lembro bem o que, e teve várias pessoas que falaram: nossa, eu também penso assim, super te entendo e tal. E teve umas pessoas que acabaram com a minha raça, entendeu? Começaram a falar que eu tava viajando, que besteira, que muita gente tem mais problema do que eu, não sei o quê. Nossa, falaram coisas horríveis. Eu me senti muito mal, sabe? Então, por isso que eu digo pra vocês, gente, se vocês forem entrar num grupo, tomem cuidado o grupo que vocês vão entrar. Grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, sempre vão ter pessoas para invalidar vocês, tá? Isso é um fato, porque na nossa vida a gente sempre tem invalidadores. Eles não param, tá? E infelizmente nos grupos de apoio, que era só para ter gente que entende a gente e que tem empatia, também não é assim que funciona. Tem muitas pessoas que também são filhos de mães narcisistas, mas como eu digo, também são narcisistas. Também tem traços fortíssimos narcisistas. Então essas pessoas vão te invalidar da mesma forma. Eu aconselho assim, de verdade. Se vocês querem entrar nesses grupos de apoio, esteja com a sua saúde mental um pouquinho melhor, porque os invalidadores vão ter sempre. Tenha um pouco de consciência de que você precisa ser um pouquinho mais forte para entrar nesses grupos, caso você queira comentar, enfim, falar alguma coisa. Sinceramente, se você perceber que aquele grupo é muito tóxico, que tem muitas pessoas que invalidam, sabe? Dá uma olhada nos comentários e tal de outras publicações. Se você vê que tem muita gente tóxica, gente, não entra. A melhor coisa que você faz para sua saúde mental é não entrar nesse tipo de grupo. Vai por mim. Você entra e mais pra frente você vai se arrepender. Porque o que vão te invalidar e falar de porcaria pra você não tá escrito, sabe? E você entrou ali pra ter um apoio. Claro, gente, que não são todos os grupos, tá? Vamos deixar isso muito bem claro aqui. Eu não gosto de participar, tá? Eu não gosto de participar mais porque eu também tenho outras atividades, né? Aqui o canal, produzir conteúdo para vocês. Então eu não consigo participar dos grupos, acompanhar. E não são todos que são assim como eu estou falando. Mas é o que eu disse. Entra no grupo que você tá afim, que você foi convidada e fica ali um tempinho vendo como as pessoas agem. Não espere ninguém invalidar você. Se você vê que as pessoas são agressivas e estão invalidando outras pessoas, pode ter certeza que se você falar alguma coisa, elas vão te invalidar também. Então, antes mesmo de se virar contra você, já sai desse grupo e fica de boa, fica em outro grupo, né? Procura outro. Ou, gente, como eu sempre digo, na minha questão, né? Eu, Bruna, vou estar sempre no Instagram conversando com vocês, né? Colocando caixinhas de perguntas para vocês perguntarem e eu responder. Sempre faço um vídeo aqui do assunto que vocês querem que eu fale, do assunto que vocês têm dúvida, né? Se rende um vídeo, se não eu respondo lá no Instagram mesmo. Se é uma dúvida que muitas pessoas têm, eu venho aqui fazer um vídeo.
Então, assim, eu falo por mim, tá? Essa foi a forma que eu encontrei de dar apoio para vocês e vocês, de qualquer forma, me dar um certo apoio também, porque estamos todos no mesmo barco. Então, com o Instagram e YouTube, é assim que eu encontrei, né, a forma que eu encontrei de ajudar vocês e a gente ter esse apoio, né, uns dos outros. Essa forma eu acredito que fica muito bom, tanto para mim quanto para vocês. E a gente conversa bastante sempre aqui nos comentários, né? Eu gosto quando vocês deixam um comentário, outros sobreviventes comentam também. E como eu já disse, a gente acaba, né, se tornando amigos virtuais ali, por estar conversando, estar na mesma situação. Eu acho que funciona às vezes muito melhor, gente, do que entrar nesses grupos e correr o risco de ser invalidado aonde você deveria ter apoio. Ficou respondida essa questão, esclarecida de uma vez por todas o porquê o Relatos não tem um grupo de apoio no WhatsApp? Eu espero que tenha ficado claro para vocês e que vocês me entendam também que a nossa rede de apoio é diferente. Se você gostou, deixa um like aqui para mim nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não está inscrito e ativa as notificações também para receber todos os vídeos. E não se esquece de compartilhar com outros sobreviventes, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.